Irmãos, saúdos com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É um privilégio estar aqui com os irmãos sempre para compartilhar a palavra de Deus. E após um breve período, onde tivemos aí um hiato na exposição da carta de Paulo aos Romanos, hoje nós voltamos a essa exposição, mas dessa vez já no capítulo final, no capítulo de número 16. Então eu convido você a abrir a tua Bíblia, no capítulo 16 de Romanos, dos versos 17 ao verso de número 20. Romanos 16, de 17 a 20. Acompanhem atentamente a leitura da palavra de Deus. Rogo-vos, irmãos, que noteis bem aqueles que provocam divisões e escândalos em desacordo com a doutrina que aprendestes. Afastai-vos deles, porque esses tais não servem a Cristo nosso Senhor, e sim ao seu próprio ventre, e com suaves palavras e lisonjas enganam o coração dos incautos. Pois a vossa obediência é conhecida por todos, por isso me alegro a vosso respeito, e quero que sejais sábios para o bem e simples para o mal. E o Deus da paz, em breve, esmagará debaixo dos vossos pés a Satanás. A graça de nosso Senhor Jesus seja convosco. Vamos orar mais uma vez? Senhor Deus, louvamos a Ti pela oportunidade de cultuar ao Senhor, de ter este diálogo pactual com o Senhor, de saber que nós podemos nos achegar a Ti por meio da Tua aliança eterna, como um povo alcançado pela Tua graça. E Deus, neste culto ao Senhor, é um privilégio participarmos deste momento tão importante, onde nós ouvimos a palavra do Senhor, a palavra fiel do Senhor, aquilo que o Senhor quis comunicar aos leitores originais, mas que quer também comunicar aos seus servos em todos os tempos, até a consumação de todas as coisas. Portanto, suplicamos, Senhor, ensina-nos mais uma vez a Tua verdade, pela Tua compaixão, pela Tua misericórdia, que o Teu Espírito, ó Deus, venha aplicar no nosso coração tudo que nós aprendemos aqui, para que possamos de fato viver de acordo com a Tua vontade, estarmos alertas com os falsos profetas, os falsos mestres, e assim caminhar apenas segundo a Tua boa vontade, porque não existe vários caminhos que são provenientes do Senhor, existe apenas um caminho, o caminho de fidelidade, o caminho que é Cristo, o caminho verdadeiro que conduz ao Senhor. Ensina-nos, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, nós, como já foi dito aqui, estamos no final da carta de Paulo aos Romanos. E certamente é um sentimento de tristeza, mas de alegria ao mesmo tempo. Mas não é qualquer alegria, como por exemplo, tiveram os nossos irmãos hoje, ao vencerem a Copa do Mundo. Porque essa é uma alegria passageira, é uma alegria eufórica. Mas a alegria que temos ao chegar ao final da carta de Paulo aos Romanos é uma alegria que nos dá esperança e aquece o nosso coração, pois estamos vendo aqui desde o início da exposição a vitória e a soberania de Cristo Jesus sobre todas as coisas. Estamos testemunhando a graça de Deus que de fato muda, transforma a nossa vida e nos leva também a vivermos conforme a vontade do Senhor. Mas ainda estejamos no final, temos algumas lições a aprender com o apóstolo Paulo. E devemos observar que no capítulo 15, mais especificamente dos versos 22 a 23,
onde nós estudamos da última vez que nós pregamos acerca da carta de Paulo aos Romanos, vimos que Paulo fala dos planos que tinha para o decorrer do seu ministério. Um ministério marcado por uma vida dedicada ao Evangelho, e nós tiramos lições através das palavras do apóstolo Paulo. E chegando aqui no capítulo 16, nós já nos deparamos mais especificamente do verso 1 ao verso 16, com uma lista impressionante de 27 pessoas sendo citadas pelo apóstolo Paulo. Provavelmente Paulo conheceu essas pessoas durante seus quase 20 anos de ministério ao redor do mar Mediterrâneo, quando visitou todas as províncias da Ásia naquela região. Conheceu as cidades mais importantes, plantou igrejas e levou pessoas a Cristo Jesus. Essas pessoas que Paulo cita eram obreiros, servos do Senhor, alguns que haviam trabalhado com ele durante as suas viagens missionárias. Outras eram parentes e amigos, pessoas conhecidas de Paulo e por quem ele tinha uma afeição especial. Todas elas eram membros da igreja de Roma. E ao citar essas pessoas pelo nome, Paulo tem como objetivo que a igreja em Roma os reconheça, receba-os e os encoraje, abraçando-os com laços fraternais. Mas, em meio a citações de nomes tão importantes para o apóstolo, Paulo faz também uma espécie de alerta com um foco bem específico à igreja. E que alerta é esse? Eles deveriam ter cuidado com os falsos mestres. É impressionante quando nós olhamos aqui, parece que Paulo vai terminar a carta com a saudação no verso 16, mas ele assim faz mais um alerta para que os irmãos tivessem cuidado com os falsos mestres. E diante, meus irmãos, desse alerta de Paulo, nós então iremos meditar aqui nessa mesma palavra que certamente fala o nosso coração no dia de hoje também, sobre o seguinte tema: fiquem em alerta contra os falsos mestres. Fiquem em alerta contra os falsos mestres. Em primeiro lugar, conforme as palavras de Paulo, para não sucumbir aos seus falsos ensinos. Fiquem alerta contra os falsos mestres. Em primeiro lugar, para quê? Para não sucumbirmos aos falsos ensinos que esses falsos mestres tentam implantar dentro da igreja de Cristo. Veja que Paulo começa o verso 17 dizendo: rogo-vos. Paulo está aqui fazendo uma espécie de súplica com uma exortação. É isso que a palavra grega nos propõe. Ele diz: rogo-vos que noteis bem aqueles que provocam divisões e escândalos, em desacordo com a doutrina que aprendemos. Não sabemos ao certo, irmãos, se eram pessoas que estavam de fato no meio da igreja de Roma, pessoas que faziam parte ali da igreja, ou se eram pessoas que rodeavam a igreja tentando implementar falsos ensinos. Alguns teólogos defendem que sim, que eram pessoas que estavam dentro da igreja de Roma, e outros dizem claramente que parece, ao que tudo indica, que não, que eram falsos mestres que estavam tentando implantar falsos ensinos dentro da igreja de Roma. Mas apesar da gente não ter certeza de fato, Paulo traz esse alerta: tomem cuidado com essas pessoas, notem bem aqueles que provocam essas divisões. A palavra noteis aqui traz uma ideia de vigiar com cuidado. E veja que ele se refere aos irmãos em Roma. Ele não fala a liderança da igreja como em outros lugares. Ele não se refere especificamente a pastores, presbíteros, diáconos da igreja, mas fala com todos os irmãos. Tomem cuidado, prestem atenção, notem esses que causam divisões e escândalos. Aqui é uma ideia de armadilha para o pecado. Pessoas que querem conduzir vocês aos erros. Os falsos profetas seriam caracterizados por serem opostos à verdadeira doutrina que os irmãos em Roma tinham aprendido. E que doutrina é essa, meus irmãos? Sim, é tudo que Paulo tratou na carta nos versículos anteriores: a soberania de Cristo, a justificação em Cristo Jesus, a centralidade de Cristo Jesus e a dependência unicamente
da obra de Cristo para a salvação. Mas não era apenas a doutrina do apóstolo Paulo, era a doutrina dos apóstolos. Vejam que a igreja primitiva perseverava nessa doutrina, onde Cristo é apresentado como Senhor e Salvador, como único suficiente, onde todas as coisas se cumprem, se convertem nele, o nosso Senhor e Salvador. Então Paulo diz aos irmãos: cuidado com esses que estão em desacordo com a doutrina que vocês aprenderam. E aqui nós já temos uma aplicação clara para nós, irmãos. A doutrina correta é muito importante para uma igreja saudável. Nós vivemos tempos de falsas doutrinas, de muitas doutrinas, mas veja que a doutrina que alicerçou a igreja primitiva foi a doutrina correta, onde Cristo é a base. Mas também essa é a doutrina bíblica, a doutrina fiel que vai manter uma igreja firme, uma igreja de pé. Não uma igreja que parece firme aos olhos dos homens por ser mega igreja, porque tem um contingente de pessoas absurdo, ou por ser uma igreja rica financeiramente, ou uma igreja conhecida nas mídias sociais, ou que tem um pastor super conhecido no nosso meio. Não é isso. O que vai manter uma igreja firme é a doutrina fiel e verdadeira, sendo especificamente clara e vivida por essa igreja. E Paulo diz: afastai-vos dessas pessoas que não querem que vocês vivam na sã doutrina, na verdadeira doutrina. Ele não está dizendo aqui, essas pessoas que pregam outra doutrina, que você ouve no YouTube, por exemplo, deixe lá numa playlist separada. Ele não está dizendo assim: essas pessoas que pregam falsas doutrinas, flerte com elas de vez em quando. Não, está dizendo: afastai-vos. As escrituras, desde o Antigo Testamento, deixa claro que os falsos profetas, que os mentirosos devem ser lançados fora do meio do povo de Deus. E Paulo dá um motivo claro porque a igreja deve se afastar dessas pessoas, porque esses tais não são servos de Cristo Jesus. Verso 18, Paulo diz que eles servem apenas o próprio ventre. A ideia de ventre aqui, irmãos, quer dizer os próprios interesses, os próprios desejos. Antigamente, quando alguém sentia um desejo, é como você sente hoje. Quando você tem um desejo ardente, algo pessoal, você sente às vezes aquele friozinho na barriga, né? Aquela emoção aqui. Então, era a ideia de ventre, né? O desejo vinha da ideia do ventre. E Paulo diz que esses falsos mestres, essas falsas pessoas, falsos ensinadores, eles têm apenas o próprio ventre como seus guias, e com suas palavras lisonjeiam, enganam o coração dos incautos, ou seja, daqueles que são dotados apenas de uma falta de conhecimento. Essas duas expressões têm na língua grega, aqui no caso, suaves palavras e lisonjas, a mesma raiz que a palavra traduzida por promessas. O que Paulo está dizendo aqui é que com suas promessas eles enganam aqueles que têm falta de conhecimento. Assim o texto pode ser entendido como aqueles que enganam as pessoas, fazendo promessas e dizendo ao povo aquilo que o povo quer ouvir. Quer apenas agradar a si mesmo, mas o que o coração do povo quer consumir, o que eles querem ouvir, ao invés de dizer a verdade. Eles se perguntam o que o povo quer, o que o povo quer ouvir, e assim eles enganam os corações dessas pessoas com palavras e promessas vãs. É possível que esses falsos profetas estivessem utilizando as antigas práticas judaicas, alinhadas com promessas específicas para atrair a atenção de algumas pessoas em Roma. Nós não temos uma clara certeza disso, mas é possível que isso estava acontecendo. Mas, queridos, trazendo para a nossa realidade, devemos observar que nós vivemos em um tempo puramente egoísta, onde as pessoas não apenas se sentem como o centro do universo, mas querem ouvir que são
estão procurando ouvir isso dentro das igrejas. E é aí que elas encontram as figuras conhecidas como pastores coaches. Se você abre, por exemplo, o YouTube, que está povoado desse tipo de pastores, desses tipos de mestres, você vai ter playlists aí imensas com pastores coaches que dizem frases do tipo: você sairá daqui hoje entendendo que você é perfeito e sem defeitos. Falando coisas do tipo: de Jesus, você é o centro. Ou até mesmo as seguintes palavras: quando eu olho para Deus, eu sou tão justo que eu não me sinto inferior a Ele. Muitos desses pregadores estão na mídia, muitos desses pregadores estão atraindo grandes rebanhos de pessoas, porque é isso que as pessoas querem ouvir. Quando Paulo ele exorta Timóteo a permanecer na firme doutrina, ele traz um alerta contra esses tipos de mestres que falam palavrinhas que iludem as pessoas. E a forma utilizada por esses pastores é definida muitas vezes por seguintes aspectos no nosso tempo. Primeiro, Deus potencializa as suas virtudes. Você é alguém bom, você é alguém perfeito, só que ainda não foi notado. Só que aí de repente Deus percebe o quão bom você é, Deus percebe o quão especial você é e decide atrair você para a casa dele, te colocar como um filho e potencializar ainda mais as suas virtudes. Você é lindo, você é perfeito, você é maravilhoso, você não erra. Muitos querem mostrar que Deus, na verdade, quer te fazer experimentar prosperidade em todas as áreas da sua vida. É a ideia de confusão positiva. Olha, você não nasceu para ser um miserável. Você não nasceu para ganhar apenas um salário mínimo. Você não nasceu para ter uma casa simples, para ter um carro simples. Você merece mais. Você é mais. E Deus está aqui para te servir, para te fazer prosperar. Aí pula, cai, roda pelo chão, aleluia. Essa é a nossa vitória. Passa na televisão. Antes eu era um miserável, trabalhava numa empresa como peão. Hoje eu tenho não sei quantos mercados, hoje eu tenho não sei quantos carros, hoje eu tenho não sei quantas casas, hoje eu sou tão reconhecido. Eu sou vocês sabem o resto. Porque esse é o tipo de evangelho que tem se ligado ao coração egoísta de muitos. O foco não está na glória de Deus, o foco não está na glória de Jesus, mas no homem. O homem é colocado como centro, e é contra isso que Paulo está falando também. Devemos ter cuidado com essas pessoas. Esta também é uma época em que chamar algo de ensino falso não é considerado bom. Não é legal um pastor chegar aqui e dizer que existe ensino falso, que existe falsos mestres. Quem é você para acusar o ungido de Deus, para falar de outro servo de Deus? Você não tem esse direito. As pessoas são intolerantes, mas querem ser toleradas nos seus erros. Mas nós, queridos, não podemos compactuar com isso e devemos sim ter cuidado com os falsos mestres, com os falsos profetas, como nos ensina o apóstolo Paulo, para não sucumbir aos seus falsos ensinos. Irmãos, nunca se esqueçam disso. A verdadeira doutrina é uma só. Só existe um ensinamento fiel das Sagradas Escrituras. Mas a divisão dos erros são muitas. E você pode ser tentado de vários lados, mas permaneça-se firme na doutrina dos apóstolos, na doutrina da palavra de Deus. Eu não estou dizendo permaneça firme na doutrina da igreja presbiteriana. Eu estou te dizendo permaneça firme na doutrina da palavra de Deus. Cuidado com essas mentiras. A mentira precisa ser enfeitada para gerar impacto. E muitas vidas, infelizmente, estão sendo alcançadas e impactadas por falsos mestres, porque as pessoas gostam da mentira,
gostam da ilusão, mas nós vivemos uma verdade, e essa verdade é Cristo Jesus. O problema também é que as pessoas não querem só Jesus, como disse o reverendo Ronaldo Lidório, querem Jesus e mais alguma coisa. É como se Jesus não fosse suficiente. Quando nós olhamos para a igreja primitiva, o povo não tinha nada, e o que tinha vendia, dividia entre os irmãos. O povo perdia a própria vida, porque eles sabiam que o bem mais precioso ninguém tiraria, nem a morte poderia tirar Cristo da vida deles. O problema é que hoje nós vivemos no meio de crentes que querem Jesus e mais alguma coisa. Você tem graça, você foi salvo pela graça, Cristo morreu por você, você tem o selo da salvação, mas não é suficiente. Eu quero mais, quero melhor dessa terra, eu quero reconhecimento, quero mais. E as pessoas caem por causa disso, mas se satisfaça com Cristo Jesus, irmãos. Irmão, Jesus, é até assim raso chamar Jesus de bem. Jesus é tudo que nós temos. Ainda que tivéssemos a oportunidade de ter uma escritura em mãos, onde todo o universo tenha sido passado para o nosso nome, ainda assim ter a Cristo é suficiente, é muito mais suficiente. Jesus Cristo, Deus eterno, veio morrer pela minha vida e pela sua vida. O sangue de Deus, homem derramado por nossa causa, nos deu santidade, nos deu amor, nos deu união novamente ao Pai, nos dá certeza de quando os nossos olhos se fecharem nesse mundo, vão se abrir na glória eterna. Não há mais condenação sobre nós, não há mais algo que possa nos afastar de Cristo. Jesus é suficiente. Portanto, não caia nas palavras dos falsos mestres, porque o caminho no início é doce como mel, mas o seu final é amargo como fel. Fica aqui outra orientação: procurem servos fiéis para ouvir, pastores fiéis, irmãos fiéis. Observe aí que do verso 21 a 23, Paulo faz saudações, e no início ele cita um pastor fiel, que é Timóteo. Ele cita aqui irmãos fiéis que estiveram com ele, Tércio, que escreveu essa carta sendo ditada por Paulo, Gaio. Procure, meus irmãos, estar próximo, assim como Paulo foi, de homens, mulheres fiéis à palavra de Deus. E ouçam a esses, andem a esses, unam-se a esses, e não aos falsos mestres. Mas Paulo vai nos dar o alerta contra os falsos mestres. Em segundo lugar, para nós mantermos o bom testemunho. Para mantermos o bom testemunho. No verso 19, Paulo mostra outro motivo pelo qual os cristãos em Roma deveriam se afastar daqueles homens. E o motivo é reputação. Ele diz: pois a vossa obediência é conhecida por todos, por isso me alegro a vosso respeito, e quero que sejais sábios para o bem e simples para o mal. Ele está nos chamando, na linguagem de Jesus, para serem sábios como as serpentes, conforme disse o nosso Senhor e Salvador, prudentes e inofensivos como as pombas. Devemos ser sábios e prudentes nessa boa doutrina, e simples, tardios, nos afastar do mal, conforme Paulo orienta os irmãos aqui. Mas ele está fazendo isso não porque eles estavam de alguma forma sendo exaltados, mas porque ele não queria que os irmãos que tinham uma boa doutrina caíssem em certas armadilhas que são totalmente prejudiciais à vida dos irmãos e da igreja. E este, meus irmãos, é o chamado para todo cristão, um chamado ao discernimento espiritual bíblico. Matthew Henry, o puritano que tem um comentário bíblico, disse que uma vez que a verdade é abandonada, a verdade e a paz não irão durar muito.
E nós vivemos na verdade, na paz de Cristo, e não podemos querer que isso se afaste do nosso meio. Uma igreja sã, uma igreja sadia deve se manter firme. Paulo diz que os irmãos em Roma eram conhecidos pela sua boa reputação, e Paulo se alegrava por causa disso. E nós também, se temos uma boa reputação como uma igreja firme, uma igreja que ama a palavra, fundada na doutrina, devemos nos manter firmes. No verso 20, Paulo então fala sobre a vitória que virá contra Satanás. No primeiro impacto parece uma ideia um pouco desconecta, mas o que parece aqui é que Paulo identifica que quem está por trás de todas as mentiras e heresias, aquele que é chamado de pai da mentira, que é Satanás. Quando nós observamos essa ligação que Paulo fala, a razão que Paulo dá para que eles se afastem dos falsos mestres é porque quem está por trás é Satanás. Mas ao mesmo tempo ele relembra os irmãos que a derrota de Satanás, ela já aconteceu sim, mas é iminente na consumação de todas as coisas. Veja, preste bastante atenção. É bem possível que aqui, de forma alusiva, Paulo esteja fazendo uma referência à tentação de Eva para com a serpente, pela serpente. A corrupção do ensino dos falsos mestres é como se ela fosse equivalente à tentação de Eva por Satanás. Mas hoje, em Cristo, podemos resistir à tentação, podemos nos manter firmes na doutrina. É como se a fidelidade ao Evangelho reabrisse de modo implícito os portões do paraíso e conduzisse seres humanos antes caídos, agora firmados na doutrina, novamente para o Éden. Veja, olha que interessante, Adão e Eva pecaram, foram expulsos do Éden. Hoje Satanás tenta por meio dos falsos mestres, mas por Cristo e em Cristo podemos resistir. O caminho é inverso. Nós estamos caminhando para o Éden. Olha a riqueza, meus irmãos, desse texto. Mas Paulo ele continua e diz que assim como em Gênesis 3,15, após a queda, foi predito que Cristo esmagaria a cabeça da serpente, e isso aconteceu, devemos aguardar que em breve seremos coparticipantes da consumação total da vitória de Cristo sobre Satanás. E o Deus da paz em breve esmagará debaixo dos vossos pés a Satanás. Não é como muitos dizem aí que nós vamos esmagar a cabeça da serpente, não. Cristo esmagou, mas na consumação de todas as coisas veremos isso mais claramente. Jesus vencendo e lançando Satanás, seus seguidores e seus demônios no inferno, e nós seremos coparticipantes dessa vitória. Lá atrás a serpente venceu no Éden, mas Jesus reverteu isso vencendo, e quando nós estivermos na porta do Éden eterno, o que veremos é de fato a consumação do Deus vivo, esmagando de uma vez por todas a serpente Satanás. E assim nós entraremos eternamente no gozo do Senhor. Portanto, irmãos, mantenhamos o bom testemunho, sejamos firmes da doutrina, não negocie a sua fidelidade em Deus. Queridos, quantos hoje estão negociando a fidelidade ao Senhor por coisas fúteis? Quantas igrejas, querendo atrair pessoas, atrair reconhecimentos, estão fraquejando na doutrina? A gente vê até na nossa própria denominação exemplos disso. Pastores que começaram firmes lá atrás, foram abrindo precedentes, abrindo, e hoje são liberais. Por quê? Porque querem atrair pessoas. Nós não precisamos abrir mão da verdade, queridos, para nos beneficiar com olhos humanos e com desejos humanos. Fique firme. Fique firme. Ainda que só tenhamos aqui um punhado de pessoas, ainda que tenhamos que sofrer represália,
como muitos estão sofrendo aí em países, sim, da América do Sul, mas espalhado por todo mundo, por causa do amor ao Evangelho, soframos. Porque assim foi a igreja primitiva. Ó, para de adorar esse Jesus aí. Não, nós vamos morrer se for possível. Os fariseus diziam que a verdadeira doutrina era a volta à Torá, ao Antigo Testamento, negar Cristo como Messias. Até hoje eles negam, mas os cristãos diziam não, perderam a vida, morreram por isso, foram conhecidos como canibais, como coisas horríveis no meio do povo romano, mas eles ficaram firmes. O que dizer dos irmãos da igreja primitiva, mas também o que dizer dos irmãos que sucederam os apóstolos, Irineu, Papias, Tertuliano, os pais da igreja, homens que também deram a vida, foram firmes por causa do Evangelho. O que dizer de Lutero? O que dizer de Calvino? Lutero era ameaçado de morte, Lutero foi ameaçado de várias formas, mas sabe o que é que ele fez? Ele fez um hino: Castelo Forte é o nosso Deus. O Senhor é a nossa fortaleza contra o inimigo da nossa alma. John Knox, o reino da Escócia, estava contra aquele homem, mas ele permaneceu firme e soltou a seguinte palavra: o homem com Deus é sempre a maioria. Quem são exércitos contra o povo de Deus? Ah, pastor, mas muitos estão sendo mortos. Mas não é uma vitória, que a vitória verdadeira é a vitória do Cordeiro. Então mantenhamos-nos firmes, que essa igreja aprenda a estar firme, que ventos de doutrinas erradas não nos balance, que inimizades, que coisas dos corações pecaminosos não venham a nos balançar e nos destruir como igreja. Uma outra lição é: o seu foco não está no diabo, o seu foco está no Evangelho. É interessante como em certas igrejas aí, as pessoas falam mais de Satanás do que do próprio Evangelho. Ah, vai contar um testemunho: eu estava andando na rua, o diabo botou uma pedra, eu tropecei, caí, mas logo eu me levantei e repreendi o diabo. Agora o diabo está aqui no nosso meio, vamos repreender o diabo. Tudo é o diabo. Acho que o diabo escuta isso e fica rindo. Tudo é o diabo. Fala-se mais do diabo do que em Cristo. Não, a Bíblia já está falando, ainda que ele seja inimigo das nossas almas, da nossa alma, a Bíblia já está falando o destino dele, ele está sendo derrotado. Então se importe com o Evangelho, se importe em fazer a vontade de Cristo Jesus. O leitor atento da carta aos Romanos vai perceber que é a primeira vez que Paulo menciona o diabo em toda a carta. A carta está centrada em Cristo, não no diabo. O que ele fala do diabo é: ele vai ser derrotado, ele está derrotado. Mas, queridos, lembre-se sempre e unicamente da nossa vitória em Cristo Jesus. É isso que nós devemos nos lembrar, é isso que nós devemos nos apegar, é isso que nós devemos nos apegar. Manter o nosso bom testemunho, mas lembrar que em Cristo, sim, nós somos mais do que vencedores. No livro de Apocalipse, a serpente é descrita, o dragão, como aquele que ainda persegue a igreja. Mas lá também está aqui o dragão, seus demônios já estão vencidos por Cristo Jesus. Creia nisso, se apegue a isso. Estamos firmes, apenas firmes, na doutrina e nas promessas de Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador. E é isso.